Nós vamos ler dois textos. Vamos ler Lucas 12 e Lucas 16. Lucas capítulo 12, a partir do versículo de número 16. Lucas 12, 16, está escrito assim: E propôs esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens guardados muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-se. Deus, porém, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Segundo texto, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, está escrito assim: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de chagas por todo o corpo e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto do seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Louvo a Deus por mais essa oportunidade de fazer uso da sua palavra. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Arnaldo Tavares, de sua esposa, irmã Antônia Soares. Louvo a Deus pela vida do dirigente desta manhã, deste evento, evangelista Marinho, em nome de Jesus. Amados, serei bem objetivo, pois ainda temos outra mensagem. Então vamos lá. Amados, nós lemos dois textos da palavra de Deus. Textos muito interessantes no Evangelho de Lucas. Lucas 12 e Lucas 16. Amados, quando a gente olha para Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, nós percebemos que quando Deus soprou o fôlego de vida no homem, o homem se tornou alma vivente e composto de corpo, alma e espírito. Todo homem, toda mulher é composto de corpo, alma e espírito. O interessante é que quando nós paramos para meditar referente a isso, nós percebemos que duas das três porções que o homem recebeu de Deus são espirituais: a alma e o espírito. E apenas o corpo é a parte física, é a parte material da composição do homem. Logo, entendemos que o homem é um ser com predominância espiritual e não física. Se duas das três porções que o homem recebeu de Deus é espírito, alma e espírito, o homem é um ser com predominância espiritual. 66% da nossa composição é espírito. Você e eu somos um ser com predominância espiritual.
O maior erro da humanidade, o maior problema da humanidade é pensar que o homem é um ser material, que o homem é um ser físico, e não é, porque a sua maioria é espírito. Duas das três porções que você e eu recebemos de Deus é espírito. Logo entendemos, irmãos, que as maiores necessidades do homem são necessidades espirituais. As maiores necessidades que eu e você temos são necessidades espirituais, porque nós temos uma maior composição espiritual. Significa dizer que eu e você temos a maior necessidade de vir à igreja do que ir a um restaurante. Eu e você temos a maior necessidade de ler a palavra de Deus do que assistir uma série. Eu e você temos maior necessidade de orar e meditar com o Senhor do que viajar, porque nossas maiores necessidades são espirituais e não materiais. O problema da humanidade é que nós nos preocupamos mais com as nossas necessidades físicas do que com as nossas necessidades espirituais. A gente no dia a dia está mais preocupado em saciar a sede da carne, do corpo, do que saciar a sede do espírito. Nós estamos mais preocupados em matar a fome dos 33% do corpo do que matar a fome dos 66% do espírito. Nós estamos mais preocupados em comer uma boa comida em um bom restaurante do que frequentar o culto e adorar o Senhor. Nós estamos mais preocupados em viajar do que ler a palavra do Senhor. A nossa maior preocupação é conseguir um bom emprego, um bom carro, ganhar um bom salário, frequentar bons restaurantes, vestir boas roupas, do que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque a nossa maior preocupação são as necessidades do corpo, do que é do espírito. O grande problema de tudo isso, amados, é que quando o nosso corpo adoece, a gente corre para o médico, para as farmácias, gasta até o último centavo que tem para curar a enfermidade do corpo. Porque a gente entende que se a gente não curar a enfermidade do corpo, morreremos e iremos para o cemitério. Se você e eu ficarmos doentes e a gente for para o médico, para o hospital, comprar remédios, passar por cirurgias, e ainda assim o nosso corpo não ficar curado, morreremos e iremos para o cemitério. O problema é que nós esquecemos que a nossa alma também fica doente. A minha e a sua alma também fica doente. E o hospital não cura a enfermidade da alma. Os remédios não curam a enfermidade da alma. Psicólogos caros não curam a enfermidade da alma. Cirurgias não curam a enfermidade da alma. E se a doença do corpo pode te levar para o cemitério, a enfermidade da alma pode te levar para o inferno. A enfermidade da alma pode te conduzir, pode me conduzir para o inferno. A soberba que você tem alojado no seu coração pode te levar para o inferno. O rancor que nós temos guardado no nosso coração podemos nos levar para o inferno. A falta de perdão pode te levar para o inferno. A falta de humilhação diante de Jesus pode te levar para o inferno. A falta da entrega da tua vida a Cristo pode te levar para o inferno. Se a minha e a sua alma nesta manhã estiver doente, estiver enferma e não for curada, e a morte bater na minha e na sua porta,
nós vamos para o inferno. Porque a enfermidade do corpo te leva para o cemitério, mas a enfermidade da alma te leva para o inferno. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Eu tenho uma ótima notícia para a tua vida nesta manhã. E a notícia é essa: se para curar a enfermidade do corpo você precisa gastar rios de dinheiro, se para curar a enfermidade do corpo você tem que frequentar ótimos hospitais, se para curar a enfermidade do corpo você tem que ir em farmácia em farmácia, para curar a enfermidade da alma você não tem que gastar R$1. É de graça, foi de graça e sempre será de graça. Para você curar a enfermidade da tua alma, basta você entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus tem a cura para a doença da tua alma nesta manhã. Jesus tem a cura para a enfermidade do teu espírito nesta manhã. Basta você entregar a sua vida a Jesus e tudo que estiver doente na tua alma será curado. Irmão, um culto como este nessa manhã pode curar a enfermidade da tua alma. Uma leitura da palavra de Deus nesta manhã pode curar a enfermidade da tua alma. Uma oração de joelhos perante a Deus pode sarar a enfermidade da tua alma. Um louvor ouvido, escutado, cantado pelo departamento pode curar a enfermidade da tua alma. Você não precisa gastar rios de dinheiro para curar a enfermidade da tua alma. Você só precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Você não precisa frequentar farmácias e farmácias para curar a enfermidade da tua alma. Você só precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Você não precisa passar por diversas cirurgias para curar a enfermidade da tua alma. Você só precisa da presença do Espírito Santo de Deus habitando na tua vida. Jesus é a resposta para toda e qualquer situação, para todo e qualquer problema que você possa estar enfrentando neste dia. Jesus é a resposta, irmão. Eu vim nessa manhã te lembrar que a tua maior necessidade não é a necessidade do corpo. A tua maior necessidade é a necessidade espiritual. Eu vim nesta manhã te lembrar que a tua maior necessidade é a necessidade do Espírito e não a necessidade da tua carne. Eu vim nesta manhã te lembrar que 2 das 3 porções que você recebeu de Deus é Espírito. A tua alma é Espírito, o teu Espírito é Espírito. E apenas 33% da tua composição é matéria, é o teu corpo. Se atente para a necessidade do teu espírito. Jesus pode saciar a necessidade do teu espírito. O maior problema de tudo isso é que nós não nos atentamos para a necessidade do Espírito. Os 2 textos que eu li nesta manhã nos mostram isso. Lucas 12 e Lucas 16 vai nos mostrar 2 homens que não se atentaram para as necessidades do Espírito e tiveram um fim terrível. Em Lucas capítulo de número 12, a Bíblia vai nos mostrar um homem muito rico. Jesus falando isso, ele disse que havia um homem muito rico, que tinha um campo, que tinha uma fazenda, e esse campo produziu muitos frutos, ao ponto que aquele homem olhou para toda aquela colheita e disse: o que farei com toda essa fartura? O que farei com toda essa colheita? Já sei, eu vou derrubar meus celeiros, vou construir celeiros maiores, e então guardarei a minha colheita, o meu fruto, o meu bem, e então sentarei na minha varanda, e direi para a minha alma: come, bebe, aproveita a tua vida, porque você tem fartura de tudo.
E aí Jesus diz que quando está ocorrendo esse monólogo entre o homem e a sua alma, Deus brada do céu e diz: louco, você é louco, porque hoje pedirão a tua alma, e o que você terá para oferecer? Para quem você vai deixar os teus bens? E o texto termina dizendo que naquela mesma noite a morte bateu na porta daquele homem. Irmão, observe essa parábola, observe esse homem, observe que esse homem estava tão soberbo, esse homem estava tão orgulhoso, esse homem estava tão afastado de Deus, que ele faz questão de usar pronomes possessivos em abundância. Ele diz: minha alma, meus bens, meu fruto, minha colheita, meu campo, minha varanda. Aí Deus olha para ele e diz assim: ok, o fruto é teu, o campo é teu, os bens são teus, a varanda é tua, mas a sua alma não é sua. Nesta noite alguém vai requerê-la. E o que você fará para se livrar do inferno? O que você fará para se livrar do inferno? O campo é seu, a colheita é sua, os bens são seus, o fruto é teu, mas a tua alma não é tua. Você não tem poder sobre ela. E naquela mesma noite, a morte bateu na sua porta. Esse homem estava fazendo planos para 30 anos, mas ele não sabia que não tinha nem 30 horas de vida, porque naquela mesma noite, a morte bateu na sua porta. Naquela mesma noite, esse homem descobriu a terrível realidade do inferno. Naquela mesma noite, esse homem descobriu que o inferno não é uma fábula, é real. Naquela mesma noite, esse homem descobriu que o inferno não é um conto da carochinha, o inferno é real. Nesta mesma noite, esse homem descobriu que o inferno não é Alice nos países da maravilha, o inferno é real. Nesta mesma noite, esse homem descobriu que o inferno existe, e ele estava à sua espera. Mas infelizmente, nessa mesma noite, esse homem descobriu que o seu dinheiro não poderia livrá-lo do inferno. A sua fortuna não poderia livrá-lo do inferno. A sua casa cara não poderia livrá-lo do inferno. A sua fazenda não poderia livrá-lo do inferno. Os seus bens não poderiam livrá-lo do inferno. Infelizmente, esse homem descobriu na última hora da sua vida que a sua conta bancária, as vestes que ele usava, não poderia livrá-lo do inferno. A única coisa que poderia livrá-lo do inferno, ele não fez, que foi aceitar Deus como seu Senhor e o seu Salvador. Sabe qual é o problema, irmão? É que infelizmente muitos no século 21 estão seguindo o mesmo exemplo desse homem. Muitas pessoas que estão me ouvindo nessa live, muitas pessoas que estão no dia a dia da humanidade, não estão se atentando para a necessidade do espírito, e sim para a necessidade do corpo. E infelizmente só estão descobrindo a terrível realidade do inferno no último segundo da sua vida. Infelizmente, há pessoas morrendo e morrendo. No Brasil, por exemplo, a cada 1 minuto, 7 pessoas morrem. E
Tem muitas pessoas que estão morrendo nesse minuto e que só estão descobrindo a terrível realidade do inferno no último minuto da sua vida. Infelizmente, há pessoas que só estão descobrindo que os seus carros caros não podem livrá-lo do inferno no último minuto da sua vida. Infelizmente, há várias pessoas morrendo no Brasil neste minuto que só estão descobrindo que a sua conta bancária, a sua boa veste, não pode livrá-lo do inferno no último minuto da sua vida. Tarde demais. Eu vim aqui nesta manhã, debaixo do sangue de Jesus, para te dizer, meu irmão, você pode sonhar em frequentar os melhores restaurantes de Alagoas. Você pode sonhar em vestir as melhores roupas que há na sociedade. Você pode sonhar em viajar para os melhores países do mundo. Você pode desejar ter o melhor casamento da sua história. Você pode desejar comer nos melhores restaurantes de Alagoas. Mas nunca esqueça que o teu maior sonho, o teu maior objetivo, o teu maior desejo ainda tem que ser em ouvir a trombeta tocar, o arcanjo bradar, os céus se abrir e Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. O teu maior desejo ainda tem que ser em beber da água da fonte da vida, em caminhar pelas ruas de ouro, em ver o Senhor Jesus face a face. Esse era, esse é e tem que continuar sendo o maior objetivo da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ver Jesus como Ele é. Está na hora de nós pararmos, de colocarmos como prioridade na nossa vida as necessidades do corpo e voltarmos a priorizar a necessidade do espírito. O teu espírito deseja voltar para casa, o teu espírito anseia voltar para o céu, porque eu e você somos apenas peregrinos aqui na terra, somos forasteiros aqui na terra. O nosso lar não é aqui, a nossa casa não é aqui, o nosso lar está nos céus, aonde está Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus te espera, Ele deseja a tua presença, Ele está com a mesa preparada, junto com os apóstolos, esperando a tua chegada, para começar a grande ceia celestial. O teu lar é no céu, a tua casa é no céu, a tua maior necessidade é ser arrebatado e ir morar com Jesus. Não vamos ser loucos, não vamos ser como esse homem. Observe que quando ele olha para o seu campo, para a sua propriedade, para o seu fruto, quando ele diz para a sua alma que estava farta de tudo, que não tinha mais com que se preocupar, Deus brada do céu, atrapalha esse monólogo patético e diz: louco, você é louco, porque é assim que Deus chama quem está preocupado com a necessidade do corpo, mas não está preocupado com a necessidade do espírito. Louco. É assim que Deus chama quem está preparado para viver aqui na terra, mas não está preparado para ouvir o toque da última trombeta. Louco. Deus chama esse homem de louco. E é assim que Deus chama todos aqueles que não estão preocupados em estar preparados para ouvir o toque da trombeta de Deus. Louco. Nesta manhã eu quero que você não seja louco. Nessa manhã eu quero que você seja sábio.
Nesta manhã eu quero que você entenda que a tua maior prioridade nesta manhã é ouvir a trombeta tocar e estar preparado para ela. Nesta manhã eu quero que você entenda que a cura para a tua alma é você entregar a sua vida a Jesus. Nesta manhã eu quero que você entenda que aquilo que pode te livrar do inferno não é a tua conta bancária, não é a tua roupa boa, não é o teu carro na garagem, é Jesus Cristo de Nazaré. Nesta manhã eu quero que você entenda que a tua maior necessidade não é estar preenchido com aquilo que o dinheiro pode dar, mas é estar preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o que adianta, irmão, estar como esse homem em Lucas 12, farto com tudo que o dinheiro pode dar. Ele tinha um ótimo campo, ele tinha abundância de frutos, ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma casa boa, ele vestia roupas boas, mas na hora da morte, ele foi para o inferno. Tem muitos assim hoje em dia na sociedade, pessoas que têm contas bancárias cheias, pessoas que têm ótimos carros na garagem, pessoas famosas, mas quando a morte bater na sua porta, o inferno é o seu ponto final. Do que adianta? Do que adianta ajuntar tesouros na terra e não ter tesouros nos céus? Irmão, eu não quero que eu e você descubramos a terrível realidade do inferno no último momento da vida. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu sentia o Espírito me dizendo: não descubra a terrível realidade do inferno no último momento da sua vida, porque aí será tarde demais. Não deixe para priorizar as necessidades do teu espírito no fim da vida, porque aí vai ser tarde demais. Eu vim aqui nesta manhã te lembrar que o inferno não é uma fábula. O inferno não é uma fábula. O inferno não é uma historinha da carochinha. O inferno não é uma mentira dos evangélicos. O inferno não é uma fábula da Bíblia. O inferno existe e é terrível. A Bíblia chama o inferno de lugar debaixo da terra, lugar de penas e açoites, lugar de suplício, lugar das almas impiedosas, mundo dos mortos, castigo eterno, profundezas do abismo, fumaças do tormento. A Bíblia chama os habitantes do inferno de desarraigados, obstinados, joios, bastardos, estrelas errantes, insensatos, hipócritas, peixes ruins, feras, cães, escorpiões, cegos, bodes, abrolhos e filhos do diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia chama, irmão, o céu. A Bíblia chama o céu
de habitação de Deus, lugar das delícias, trono da glória, gozo do Senhor, cidade santa, novo céu, nova terra, promessa de Deus, herança do Senhor, vida eterna, cidade de luz, paraíso e seio de Abraão. Os habitantes do céu, se é você, glorifique ao Senhor aí. Os habitantes do céu, a Bíblia chama eles de ovelhas, cordeiros, estrelas, sal da terra, luz do mundo, puros, joias, lua, sol, vencedores, fiéis, fragmentos da rocha, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É melhor ir para o céu do que ir para o inferno. Os maiores ateus da humanidade, na hora da morte, descobriram a terrível realidade do inferno. A história diz que quando Tyler Land estava morrendo, ele disse: sofro os tormentos dos perdidos. Mazarino, quando estava morrendo, ele gritou: ó minha alma, o que será de ti? Jean Paul Sartre, quando estava morrendo, ele gritou: fracassei, eu fracassei. Jacoda, enquanto estava morrendo, ele disse: deve haver um Deus, e Ele está me castigando pelos meus pecados e me levando para o inferno. Karl Marx, na hora da morte, ele disse: estou um passo para dentro da escuridão. David Rames, na hora da morte, ele gritou: socorro, estou em chamas, estou em chamas. E Alexandre o Grande, na hora da morte, ele chamou os seus 4 generais e disse: eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão. Enquanto eu estiver indo para o cemitério, no caixão, eu quero que moedas de ouros sejam jogadas no caminho. E eu quero que a minha mão fique para fora do caixão. Os generais olharam para Alexandre e perguntaram por quê. Ele disse: porque eu quero que todo mundo saiba que os melhores médicos não puderam me livrar da morte. Eu quero que todos saibam que o dinheiro não pôde me livrar da morte. Eu quero que todos saibam que eu vim para esta terra sem nada e voltarei sem nada. É diferente de quando um crente morre, irmão. Quando o crente morre, ele sabe que a morte é apenas um passaporte para a glória. Quando um crente está morrendo, e ele sabe que a sua alma, o seu espírito, a sua vida está na mão de Cristo, ele não teme a morte. A história diz que quando John Oxtope estava morrendo, na hora da morte, ele disse: ó, que contemplei uma visão que não posso descrever. Estevão, na hora da morte, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Dele Moody, na hora da morte, ele disse: a terra se recua e os céus se abrem diante de mim. Paulo, na hora da morte, ele disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E se alguém perguntasse: Paulo, você está triste, está com medo, está abatido, está angustiado por causa da morte? Ele responderia: eu
estou feliz, estou alegre, estou contente, porque estou voltando para casa e sei que a coroa da justiça, a coroa da glória já está preparada me esperando nos céus. E não só para mim, mas para todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. É melhor ir para o céu. É melhor se preocupar com as necessidades do Espírito do que se preocupar com a necessidade do corpo. É melhor ir para o céu, irmão, do que ir para o inferno. Milagre é muito bom, porta aberta é muito bom. Eu sei que enquanto estamos aqui nessa terra, temos necessidades. E Jesus sabe disso. Ele disse para os apóstolos: não se preocupem com o que vocês haver de comer, e vestir, e beber amanhã. Se preocupem primeiro em buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque essas necessidades que vocês têm do dia a dia lhes serão acrescentadas. Deus cuidou e continuará cuidando da tua vida. Mas a tua maior necessidade, a tua maior preocupação ainda tem que ser em estar preparado para ouvir a trombeta tocar, o arcanjo bradar, os céus se abrirem e Jesus retornar para arrebatar a sua igreja. Esta é uma mensagem que muitos não pregam mais hoje, mas é a mensagem que Jesus mais pregou. A mensagem, o tema, o texto que Jesus mais pregou quando estava aqui na terra foi sobre a vida eterna, a vida após a morte. Porque Jesus entendia, irmão, que o nosso corpo carnal, ele vive no máximo 70, 80, no máximo 100 anos. Mas a nossa alma terá que lidar com a eternidade. E a grande pergunta que eu faço é: se Jesus voltasse agora, se Ele retornasse agora, se a morte batesse na minha e na tua porta agora, neste momento, neste minuto, neste segundo, para onde nós iríamos? Onde nossa alma iria descansar? No céu ou sofrer no inferno? Eis aí uma pergunta para mim e para você nesta manhã. Mas tem um segundo homem, irmão. O segundo homem que não se atentou para as necessidades do Espírito foi o que está na parábola, a famosa parábola do rico e de Lázaro, onde Jesus diz que um homem chamado Lázaro, um mendigo, vivia querendo comer das migalhas que caía da mesa do homem rico. Esse mendigo estava doente. Esse mendigo estava com chagas, ao ponto que os cães vinham lamber-lhes as feridas. E o que eu acho interessante é que até o versículo de número 22, se você observar, há uma diferença entre o rico e o mendigo. Até o versículo 22 há diferenças. O rico se veste bem, come bem e vive bem. O mendigo é doente, tem fome e se veste mal. Mas no versículo 22, Jesus
iguala a eles. Porque no versículo 22, Jesus diz: e a morte chegou. O rico morreu e foi sepultado. E o mendigo Lázaro também morreu. Observe, irmão, que no versículo 22, o que iguala a eles é a morte. Porque a morte não respeita classe social. A morte não respeita diploma na parede. A morte não respeita carro na garagem. A morte não quer saber se você é doutor ou analfabeto. A morte não quer saber se você é rico ou é pobre. A morte não quer saber se você é alto ou se você é baixo. A morte não quer saber se você é doente ou é saudável. A morte não tem preconceito. A morte não tem discriminação. A morte é a régua de Deus para igualar todo o homem e mulher na humanidade. A morte bate na porta de todos, como bateu na porta deste homem rico, deste mendigo. E aí tem algumas diferenças que Jesus nos mostra. Estou caminhando para a conclusão. Qual é a diferença, Júnior, entre aquele que é fiel a Cristo e aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus na hora da morte? Qual é a diferença, Júnior, para aqueles que se preocupam com a necessidade do Espírito e não com aquilo que o seu corpo deseja? Júnior, me fale se vale a pena ser fiel a Cristo. Me fale se há diferença na hora da morte para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Eu vou te falar. A primeira diferença que nós observamos é que a Bíblia diz que quando o rico morreu, ele foi levado pelos demônios para o inferno. Mas quando Lázaro, o mendigo, morreu, os anjos o levaram para o seio de Abraão. Olha, quando este homem rico morreu, a Bíblia diz que ele foi sepultado. Significa, irmão, que ele teve todo um cortejo fúnebre da cultura judaica. Este homem rico, quando morreu, ele foi colocado no melhor caixão que havia na sociedade. Ele foi embalsamado. Seus amigos levaram o seu caixão para o cemitério. As carpideiras foram pagas para chorar. Palavras bonitas foram ditas no seu funeral. Flores foram jogadas no seu caixão. Quando este homem rico morreu, pessoas discursaram no seu enterro dizendo: morreu um grande homem, morreu um grande homem para a sociedade. Mas o que eles não sabiam é que depois que eles saíram do cemitério, depois que o caixão foi coberto com terra, depois que o corpo ficou sozinho, este homem foi levado para o inferno. E Lázaro, e o mendigo? Observe que Jesus nem diz se ele foi sepultado. Porque um mendigo como esse, quando morria nos dias de Jesus, possivelmente eram jogados em lixões para ser queimado. Esse homem pobre aos olhos da sociedade,
Esse mendigo que aos olhos da humanidade não valia nada, estava doente, estava sozinho, não tinha dinheiro, não tinha bens, não tinha fortuna. Este homem aqui, quando morreu, não teve amigos para chorar no seu enterro. O corpo dele não foi embalsamado, ele não foi colocado em um caixão caro, ele não foi posto em um cemitério de luxo. Mas louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que quando ele morreu, os anjos vieram e o conduziram para o céu, para o seio de Abraão. Esta é a primeira diferença. Quando você serve a Deus, quando você é fiel a Deus, quando você entrega a sua vida a Cristo, aqui na terra, você pode não ter dinheiro, você pode não estar bem vestido, você pode não estar bem calçado, você pode não frequentar os melhores restaurantes, você pode não ter uma conta cheia, mas quando a morte bater na tua porta, os anjos farão questão de vir na terra te buscar, para te levar para junto do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É melhor, irmão, não ter bens aqui na terra, mas quando morrer, ser levado pelos anjos para os céus, do que ter muito dinheiro aqui na terra e quando morrer, ser conduzido para o inferno. É melhor não ter nome aqui na terra, mas quando morrer, ser conduzido pelos anjos para os céus, do que ter um grande nome aqui na terra e quando morrer, ser levado para o inferno. Eu vim aqui te lembrar nesta manhã que você e eu não sabemos a hora em que a morte vai bater em nossa porta. Eu vim aqui te lembrar que eu e você não sabemos se nós vamos ser arrebatados e não veremos a morte, ou conheceremos o cemitério. Eu vim aqui te lembrar que a coisa mais importante, a maior necessidade da tua vida é estar pronto para a hora do arrebatamento, e não ter um bom carro, e não ter um bom dinheiro, e não ter a conta cheia. Não que ter isso seja pecado. Porque observe o texto, em nenhum momento Jesus diz que este homem foi para o inferno porque era rico. O problema não era ser rico, o problema não era ter dinheiro para esse homem, o problema não era ter um bom carro na garagem, o problema para esse homem não era ter uma conta cheia, o problema para esse homem não era usar boas roupas. O problema era que o dinheiro tinha ele. O dinheiro era o Deus dele. As posses eram o seu Deus. A sua boa roupa era o seu Deus. A sua fazenda era o seu Deus. A sua conta cheia era o seu Deus. Este é o problema. É o dinheiro se tornar um ídolo em nossas vidas, ao ponto de nos fazer esquecer que a nossa prioridade é estar preparado e preparada para o arrebatamento da igreja, para ir morar no céu. Então a primeira diferença é que aquele que é fiel a Deus tem a honra de os anjos o conduzirem para o seio de Abraão. E aqueles que não são fiéis a Deus, infelizmente, descobrem a terrível realidade do inferno quando são conduzidos para lá. A segunda diferença é que o texto diz que o homem rico, quando morreu, deixou bens, deixou dinheiro, deixou fortuna.
mas não deixou legado, não deixou nome. Observe que Jesus não diz qual é o nome dele, porque este homem, quando morreu, não deixou nada, além do seu dinheiro, da sua fortuna, da sua fazenda. Mas o mendigo, quando morreu, deixou legado, deixou nome. O mendigo chamado Lázaro. Eis aqui a segunda diferença. O mendigo tem nome, Lázaro, e o rico não tem. Porque o mendigo, mesmo sendo mendigo aos olhos da humanidade, se preocupou em saciar a necessidade do espírito. Deixou legado, deixou nome. Júnior, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que é melhor ter o nome escrito no livro da vida e ir para o céu, do que ter um grande nome aqui na terra e ir para o inferno. Eu quero te lembrar nesta manhã que é mais importante você ter o seu nome escrito no livro da vida, ser conhecido no céu, ser desejado no céu, do que ter um grande nome aqui na terra, ser conhecido pelos homens e quando morrer ir para o inferno. Quantas pessoas aqui na terra têm um grande nome diante da sociedade? Quantas pessoas aqui na terra têm suas fotos em cartazes, têm seus nomes em cartazes? Quantas pessoas aqui na terra têm seus nomes conhecidos por políticos, têm seus nomes desejados em grandes reuniões, mas são desconhecidos no céu? Jesus não sabe quem é ele, Jesus não sabe quem é ela. Quantas pessoas, quanto de nós que estamos na igreja, porque nos tornamos religiosos, somos conhecidos nas igrejas, temos nossos nomes em cartazes, nossas fotos em slides, mas estamos desconhecidos no céu. Quanto de nós, infelizmente, não temos o nosso nome escrito no livro da vida? É mais importante ter o nome escrito no livro da vida do que o nome escrito na lista de presença da sociedade. Irmão, não seja um desconhecido do céu, não seja um desconhecido de Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, não queira na hora da morte que os demônios te levem para o inferno, queira que os anjos te levem para o céu. Irmão, não queira ser conhecido pelos homens, ter seu nome em cartazes, ter sua foto em slides, mas não ter o seu nome escrito no livro da vida, a tua foto conhecida nos céus. E a última diferença é que, se você ler o texto, a Bíblia vai dizer que quando o homem rico morre e é sepultado, a Bíblia coloca um ponto final. É um ponto final. Na ortografia significa que acabou, terminou a história, não tem mais jeito, acabou. Quando o homem rico morreu, foi colocado ponto final na sua história. Acabou ali. Agora segue-se o juízo. Mas louvado seja Deus que quando Lázaro morre, a Bíblia não coloca um ponto final, ela coloca um ponto
ponto e uma vírgula. Um ponto e uma vírgula. Na ortografia significa, é só uma pausa, ainda continua. É só uma pausa, a história vai avançar. É só uma pausa, mas vamos continuar. É só uma pausa, mas ainda tem história para ser contada. Quando aqueles que não entregam a sua vida a Cristo morrem, é colocado um ponto final. A história acabou. Agora o inferno espera. Mas quando um crente morre, quando um homem e uma mulher fiel a Deus morre, é colocado um ponto e uma vírgula, porque Deus está dizendo, é apenas uma pausa, é apenas um momento, a tua história vai continuar, o céu está te esperando, os anjos vão te buscar, você será arrebatado, você será conduzido aos céus, porque Jesus está te esperando. O crente não morre, irmão, ele volta para casa. O crente não morre, irmão, ele pega o passaporte de volta para o céu. A morte para o crente não é ponto final. A morte para o crente é apenas a passagem para voltar para os céus, para voltar para casa, para voltar para Jesus Cristo de Nazaré. A morte para o crente é apenas um momento de voltar para casa, porque nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. A nossa casa está nos céus, aonde está o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E para terminar, este homem, irmão, quando estava no inferno, a Bíblia diz que ele olhou para o seio de Abraão, viu Lázaro e Abraão, e disse: Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. No inferno, esse homem olhou para cima e viu Lázaro e Abraão no seio de Abraão. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que este homem olhou para cima tarde demais. Esse homem olhou para cima tarde demais. Este homem teve a vida toda para olhar para cima, para se envolver com o que é de cima, para amar o que é de cima, para glorificar quem é de cima. Esse homem teve a vida toda para olhar para cima e reconhecer que Deus é o seu Senhor e o seu Salvador. Mas ele passou a vida toda olhando para baixo, olhando para o que é de baixo. Dinheiro é coisa de baixo, posses é coisa de baixo, balada é coisa de baixo, farra é coisa de baixo, vaidade é coisa de baixo, soberba é coisa de baixo, orgulho é coisa de baixo. Ele passou a vida toda olhando para baixo, e quando foi olhar para cima, era tarde demais, porque já estava no inferno. Lamentações capítulo 5, versículo 51 está escrito: para onde o meu olho olha, a minha alma é conduzida. A grande pergunta que eu faço nessa manhã é essa: para onde o teu olho está olhando? Aonde a tua alma está habitando? Para onde teus olhos estão fixados? É aonde a tua alma está
habitando. Eu te convido nesta manhã a olhar para cima. Eu te convido nesta manhã a olhar para o céu. Eu te convido nesta manhã a valorizar o que é do céu. Eu te convido nesta manhã a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu te convido nesta manhã a amar o que é de cima. Eu te convido nesta manhã a valorizar o que é de cima. Eu te convido nesta manhã a glorificar o que é de cima. Eu te convido nesta manhã a honrar o que é de cima e parar de olhar para o que é de baixo. Eu te convido nesta manhã a parar de olhar para baixo, a parar de valorizar o que é de baixo. Dinheiro é de baixo, orgulho é de baixo, rancor é de baixo, balada é de baixo, soberba é de baixo, vaidade é de baixo. Mas Jesus é de cima, Deus é de cima, o Espírito Santo é de cima. Olha para cima, ergue a tua cabeça e olha para cima, porque Jesus está te esperando em cima. Quando nós olhamos para baixo, irmão, a gente só enxerga a morte. Mas quando olhamos para cima, enxergamos a vida em Jesus. Quando olhamos para baixo, enxergamos a necessidade do corpo. Mas quando olhamos para cima, enxergamos Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando olhamos para baixo, enxergamos a enfermidade. Mas quando olhamos para cima, enxergamos Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando olhamos para baixo, enxergamos a dor e o sofrimento. Mas quando olhamos para cima, enxergamos Jesus Cristo no controle de todas as coisas. Quando olhamos para baixo, enxergamos calamidades, dor, sofrimento, terremoto, assassinato. Mas quando olhamos para cima, enxergamos os sinais do arrebatamento da igreja de Deus. Te convido a olhar para cima. Te convido a parar de olhar para baixo e olhar para cima. Se você fitar os teus olhos apenas aquilo que é de baixo, você vai para o inferno. Irmão, se você se preocupar em olhar apenas para aquilo que é de baixo, terreno, passageiro, você vai parar no inferno. Mas se nós nos atentarmos a olhar para aquilo que é de cima, do céu eterno, vamos terminar no céu junto com Jesus. Para de olhar para baixo. Para de olhar para baixo e começa a olhar para cima. Para de valorizar o que é de baixo e começa a valorizar o que é de cima. Repito, se você continuar olhando para baixo, para aquilo que é de baixo, dinheiro é de baixo, orgulho é de baixo, soberba é de baixo, a vaidade é de baixo, você vai parar no inferno. Mas se você erguer a sua cabeça e olhar para aquilo que é de cima, Jesus é de cima, Deus é de cima, o Espírito Santo é de cima, a palavra é de cima, a igreja é de cima, Deus é de cima, você vai parar no céu junto com Jesus. Se você continuar olhando para baixo, só vai enxergar a dor e o sofrimento. Mas se você olhar para cima, vai enxergar Deus no controle de todas as coisas. Se você olhar para baixo, só vai enxergar a falta de emprego.
Mas se você olhar para cima, vai enxergar Jeová Jireh, o Deus da provisão. Se você olhar para baixo, só vai enxergar a dor da enfermidade. Mas se você olhar para cima, vai enxergar Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você olhar para baixo, vai enxergar a morte. Mas se olhar para cima, vai enxergar aquele que dá vida, e vida com abundância, Jesus Cristo de Nazaré. Se olhar para baixo, vai enxergar dor e sofrimento, filho matando pai, pai matando filho. Mas se olhar para cima, vai saber que são os sinais do arrebatamento da igreja. Se olhar para baixo, vai enxergar o diabo rugindo como leão, porque ele não é um leão, ele ruge como leão. Mas se você olhar para cima, vai enxergar o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Amém?